Para que Deus Se não tem que mostra mandar a cara desse matar uma vagabundo aqui. desgraça Você não tem dessa. guarda, você não tem vergonha. Se não tem que mandar matar uma de pilantra vocês. Veja Olha bem, esse outro aqui veja daqui. bem. Para que Deus Se não tem que mostra a mandar cara desse matar uma vagabundo aqui. desgraça A espetacularização da notícia, como o nome diz, é a transformação de uma notícia, ou seja, de um relato sobre um fato acontecido, em um espetáculo atraente por si mesmo, de tal forma que o interesse da audiência deixa de se dirigir diretamente ao fato que teria ocorrido e passa a se dirigir ao espetáculo da representação ou da narração ou da encenação a partir de imagens reais desse mesmo fato. Isso seria uma autonomização do relato em comparação com o fato ocorrido. Seria a transformação do relato em algo mais ou tão atraente quanto o próprio fato ocorrido. É a substituição do fato pelo relato, ou pela representação espetacular do relato. Espetacular porque atrai o olhar e porque atende sentidos estéticos do público. É mais ou menos sensacional, é mais ou menos emocionante, é mais ou menos prazeroso ver aquele espetáculo da notícia. CPF cancelado. CPF cancelado. É uma forma de dominação da sociedade, né? As escolhas já foram feitas, o conteúdo da televisão, ele já foi formatado, já foi escolhido por alguém. Então, nós, telespectadores, nós, consumidores, não temos a opção de escolher o que quer consumir. A gente pode mudar de canal, a gente pode mudar de formato de programa, mas é o que já foi dado. Existe todo um aparato, né, que é feito para captar a audiência do telespectador, né? E eles captam a audiência do telespectador. É tanto que a gente vê um índice alto de audiência desses programas. No caso da Eloá, eu passei lá meus 5 dias lá, eu era um negociador, e teve muita interferência, né, da imprensa em fazer telefonemas para o próprio causador da crise, para estabelecer uma negociação com ele. Algumas emissoras, elas contratavam especialistas, psicólogos, psiquiatras para traçar um perfil psicológico do transgressor. Ele assistia aquilo na TV, ele ficava furioso. Ele mandava para que a polícia entrasse em contato com a emissora e dizendo, fala para eles pararem que eu não sou desse jeito. Então isso deixava ele nervoso. Então nós tivemos que fazer alguns controles, como cortar a energia elétrica, cortar o telefone dele, para fazer com que o único contato que ele tivesse era com a polícia e com familiares. O pessoal da Globo, com especializado na leitura labial, foi para lá para tentar ver o que a gente conversava, para você conversar assim, para ser jogo de futebol. Gente doida aparecendo, assim, tinha muita gente louca aparecendo no meio da câmera, porque era candidata a vereador. Eu lembro de uma senhorinha lá, muito com um chapeuzinho, ela chegou com uma florzinha para mim e deu na mão e falou assim, olha, eu sonhei que a Eloá e a Sarah se colocassem isso na cabeceira. Aí a minha chefe na época falou assim, tem escuta. O que você quer? Fala pra mim pra eu poder te ajudar, cara. O que eu quero? Matar a Eloá e matar o Iberabá. Atrai tanto um programa policial na TV, isso, Cidade Alerta tem quase 15 anos, tem outros programas que têm mais tempo, 20, 25 anos. O que atrai mais um programa de policial é justamente essa parte de investigar e de cobrar.
Então, por exemplo, quando você tem um crime hediondo, no caso da Isabela Nardoni, no caso da Bebê Isis, que a gente noticiou muito, as pessoas esperam o dia seguinte para assistir, para saber qual que é a novidade do caso, o que foi feito, a polícia está investigando, não está? A autoridade já se posicionou, a gente já tem uma solução. Então, o programa policial ele tem essa questão de não só de noticiar, mas de investigar, e isso atrai o público gosta, as pessoas gostam de saber o que aconteceu no dia seguinte, que o telejornal normalmente não dá, justamente por trabalhar com notícias factuais. Eu gosto de assistir aquele programa Alerta Nacional, que é com o Siqueira, né, Siqueira Júnior. Ele tem as notícias sérias, porém de um modo brincalhão, né? Ele fala engraçado. Então, gosto de assistir ele, tipo assim, ele não é muito repetitivo, na verdade, porque tem alguns programas que fica repetindo a mesma notícia o tempo todo, tem outros apresentadores que praticamente não deixa o entrevistado falar, ou até o próprio repórter que está dando a notícia falar direito, que aí o apresentador já pula na frente, fala. Eles começaram a ilustrar as reportagens, em especial as televisivas, com aquela imagem, com a imagem da criança, que era uma imagem, uma criança muito bonita, e a família também, uma família bonita. Aquilo começou a despertar uma empatia nas pessoas, em especial nos telespectadores, e uma vontade das pessoas a terem mais informação desse caso. Aí a história da segunda terça-feira ganhou uma dimensão gigantesca. O fato é que as pessoas, muitas pessoas, eles começaram a olhar para a vítima como se fosse uma parte da família, assim, como se fosse um ente. As pessoas que falavam assim, ai, saudade eterna de Isabela. A pessoa nunca conheceu a pessoa, não conhece a família. Não sabe. Como é que a pessoa vai ter uma saudade eterna? Pessoas criaram música, várias músicas dessa coisa da... eu acho que em algum momento ali as pessoas sentiram como se fosse um ataque à própria infância. O que acontece ali é uma exploração das sensações da audiência. E, normalmente, essas sensações têm o centro de gravidade no medo. E isso aprisiona o olhar e a emoção do público ao que está se passando ali. Podem se juntar a isso outros tipos de sentimento, como um grau discutível, mas ainda assim presumível, de conforto que o sujeito experimenta a ver diante de cenas em que há situações piores do que as dele. Aconteceu de eu chegar lá, eu estava do lado da Eloá, era um quarto só dela, né? Eu lembro que ela tinha um cabelão enorme, assim, então ela estava raspada careca metade, com os drenos colocados aqui, estava coberta com papel alumínio para tentar segurar o calor. Mas o neurologista já havia me dito, olha, ela está em morte cerebral. Só que para afirmar isso, o protocolo diz que eu tenho que fazer esse mesmo teste que eu estou fazendo agora, 8 horas depois. E aí, se ela realmente tiver em morte cerebral, a gente entra em contato com a família diz se vai querer manter respirando por máquina ou se a gente desliga tudo, ok. Aí a Secretaria de Saúde, se vocês leram aquele texto que eu escrevi, a Secretaria de Saúde acabou soltando o que a gente chama de barrigada, né? Soltaram a informação que ela estava morta. Mas não estava. Até tanto que tocou no celular, era a Sandra Cabral, da Rádio Dourado, na época, que hoje trabalha comigo, que dá aula comigo. Ela me ligou e falou, mas que hora que foi o óbito? Eu falei, não foi o óbito. Como não? A segurança acabou de divulgar que ela morreu. Eu falei, olha, eu estou do lado do leito, eu estou olhando para ela e ela está respirando. A gente só vai saber se ela está em morte cerebral quando aplicar o segundo protocolo, que vai ser perto das 8 horas da noite. Logo, ela está viva. Posso fechar com você? Eu falei, pode, ela.
Eu me lembro muito do enterro das vítimas da tragédia com o avião da Chapecoense, né? Quando as emissoras todas as emissoras de TV aberta, transmitindo ao vivo o velório e o enterro de todas aquelas pessoas, né? Eu me lembro também das televisões transmitindo o velório e o enterro da Eloá, né? Que foi assassinada de uma maneira trágica, em que a própria cobertura da grande imprensa foi responsável pelo assassinato dela. Então, assim, o velório é de interesse público, o velório de alguém. E aí, acaba que o apresentador ou o repórter, ele acaba virando o salvador da pátria, né? O defensor dos oprimidos, e ele sabe que o seu discurso, a sua retórica, o seu repertório, ele vai afetar, né? Porque as pessoas estão sensíveis. Porque nem todo mundo que vai assistir vai ser impactado de uma forma muito negativa. Algumas pessoas vão assistir, vão lidar numa boa com aquilo, mas existem pessoas que já têm uma predisposição muito maior para algum tipo de abertura de quadro, assim como algumas pessoas que já estão passando por algum quadro um pouco mais delicado, que pode ser reforçado por esse enxame de más notícias e de coisas graves que acontecem ao redor do mundo e acabam acentuando cada vez mais os transtornos. Eu acho que a gente não sabe lidar com informação ainda, enquanto sociedade, a gente não sabe como fazer isso de uma forma saudável e a gente está adoecendo por conta disso. Essa é uma demanda, inclusive, do consultório. Parei de consumir informação, bloqueei os sites de notícia, parei de seguir, não ligo mais uma TV em X horário porque eu não quero assistir esse programa, porque toda vez que eu vejo isso eu tenho uma crise de ansiedade. Então, isso é uma doença. O que acontece? O meu pai, ele chega para assistir a televisão lá no lazer dele, ele vai no canal grandão, que a gente sabe quem é, e no determinado horário, que é o horário que ele para assistir, não está passando algo do agrado dele. E é a chance que os veículos menores têm de chamar a audiência. E aí o que vai acontecer? Meu pai vai colocar no canal e vai estar lá alguma coisa que chama a atenção dele. E aí ele para assistir, né? Chama a atenção, querendo ou não. E não tem nenhum tipo de reflexão em cima disso. Impacta diretamente, porque, por exemplo, toda vez que eu saio de casa, toda vez que alguém aqui sai de casa, fica aquele medo, né? Que é alimentado por esse sensacionalismo. Por que as pessoas gostam de acompanhar a luta? Por que as pessoas gostam de acompanhar pessoas pulando de não sei de onde? Por causa da emoção e da chance de acontecer uma desgraça. Então, o ser humano, naturalmente, ele gosta, né? Ele tem aquela expectativa de ver a coisa ruim. Então, será que se essas emissoras mudassem o posicionamento, o conteúdo, a forma de se oferecer, a linguagem de se oferecer, será que as pessoas ainda se atrairiam? Parariam para ver? Eu tô sentindo uma dor aqui, cara, que eu não sei se você tem o seu pai ou não, mas o meu pai não... Entendeu? Tiraram a vida do meu pai, gente. E aí vocês vêm falar essas merdas, meu, eu fico mentira. Mas a gente não tá denegrindo a imagem do seu pai, a gente tá tentando só... A gente tá tentando só saber... Já que o nosso Estado também não se preocupa em nos preservar ou nos explicar o que está acontecendo, é essa mídia sensacionalista. Essa mídia que vai falar exaustivamente sobre o caso X que aconteceu e o que estava envolvido, e vai entrevistar a família, e vai buscar, de alguma forma, dar explicações sobre isso. As pessoas querem essa explicação. Todo mundo quer entender porque a gente vive numa sociedade tão violenta. A gente está falando de algo que faz parte da realidade das pessoas. E elas querem uma explicação sobre o porquê elas têm que passar por isso. Porque elas têm que sofrer tão intensamente por esses acontecimentos. E talvez esses programas, ou essa mídia sensacionalista no geral, seja um lugar onde elas consomem, de uma forma distorcida, explicações sobre isso. Eles fazem também a construção de uma aparência de credibilidade, de verdade, na postura do apresentador, né? Aquele apresentador
de gravata, de terno, que comenta aquelas reportagens, aqueles fatos que aconteceram na cidade, mesmo violando direitos humanos, mesmo violando o Código de Ética do jornalista, mesmo violando artigos da Constituição Federal. Vai fazer daqui para frente? Sei, não sei. Eu tô falando, gente. Mostra o teu rosto, bem. Eu não tô, eu já falei mesmo. O que ele falava para você? Tá. Chegou a falar para você que ia matar? Vê que o bicho é bandidão pesado! Se não conseguem dar nem ao menos segurança pública à sociedade, só pensam em aumentar imposto. Vai aumentar o imposto, o caramba que vai aumentar imposto. A produção de um discurso de ódio, né, em relação ao senso comum, como se dá a pena de morte, bandido bom é bandido morto, né? Então você nega a existência de um sistema jurídico, de instituições brasileiras, de uma instituição ou instituições brasileiras que trabalham para que os nossos direitos sejam garantidos, né? E aí começa uma crescente de negação dessas instituições, né? Negação de que os direitos humanos, eles não foram criados à toa, e também uma deturpação do que são esses direitos. A gente não falaria assim de crimes, né? Mas de violações de direitos, né? Principalmente de violações de direitos humanos que são causados por esses programas que nós do Intervozes classificamos como policialescos, né? E entre essas violações existe o desrespeito à presunção de inocência, né? Quando o apresentador ou outro profissional de comunicação, ele afirma que determinado indivíduo ou grupo de indivíduos cometeu um crime, né, com base apenas em boletim de ocorrência policial ou depoimento de policiais, né? A pessoa, ela não foi julgada, ela não foi ainda, passou pelo processo de audiência no judiciário, então já há uma prévia condenação daquela pessoa. Outro tipo de violação é incitação ao crime e à violência, né? Ou incitação à desobediência às leis, às decisões judiciais. A gente sempre vê alguns apresentadores ou repórteres também desses programas policialescos incitando as pessoas até a bater naquelas pessoas, né? O caso clássico é o da Raquel Sherazade, que era apresentadora do SBT Brasil, né? Quando ela incitou a população, aliás, ela corroborou a atitude de alguns rapazes que bateram num adolescente de 15 anos, né? Um adolescente negro. A atitude dos vingadores é até compreensível. O Estado é omisso, a polícia desmoralizada, a justiça é falha. O que resta ao cidadão de bem que ainda por cima foi desarmado? Exposição indevida de pessoas e famílias, né? Aquela história quando o repórter já chega na delegacia ou até na casa da pessoa, já vai entrando, colocando o microfone ali para as pessoas darem entrevistas, e as pessoas constrangidas e até sem saber do seu direito de silêncio, né? De não dar aquela entrevista, elas acabam expondo a sua vida, né? Expondo a sua situação até de fragilidade naquele determinado momento. Discurso de ódio, né, e preconceito, principalmente voltada para pessoas pobres e pessoas negras, né? A gente não vê pessoas de classe social mais abastada, digamos assim, da burguesia, sendo alvo de preconceito, né? Porque atropelou uma pessoa, porque matou, enfim, nada disso. Identificação de adolescente em conflito com a lei, né? Tem uma monografia muito boa, que é de Celazier Silva, da UFPE de Pernambuco, que foi orientado pela professora Ana Veloso, que também é do Intervozes, e ele mostra justamente, ele analisa um programa lá de Pernambuco, que é o Bronca Pesada, né? E ele mostra justamente essa violação de direitos voltado à infância e adolescência, quando identifica, né, e também criminaliza, expõe ao constrangimento público esses adolescentes. Outra violação de direitos humanos é a violação do direito ao silêncio e à tortura psicológica, né, o tratamento desumano e degradante. Um caso desse, uma repórter da Band, se eu não me engano, ela estava no Brasil Gente, e ela entrevista um rapaz, né, ela o constrange, né,
para que ele confesse um crime de estupro, né? Quando ali ela ainda estava como suspeito, ele não era comprovadamente a pessoa que fez aquilo, e ele também não tinha muito estudo, não tinha muita orientação, e ela passa a desqualificá-lo. Ela foi demitida, se eu não me engano, depois desse fato, né? E era um jovem negro, né? Isso foi na Bahia. Qual é o nome do exame? Que eu não sei falar direito, não. É próstata, uma coisa dessa. Como é? Próstata. Quando ela faz o exame, ela vai ver que não tem nada, né? O exame de quê? De próstata. O exame de quê? De próstata. Assim, não é função de nenhum programa policial e nenhum programa jornalístico condenar, julgar ou apontar dedo. A função do programa é apurar, investigar e cobrar. É isso. Então, não se pode tomar partido, não se pode ser tendencioso, não se pode ser sensacionalista. Você tem que ser sério e compenetrado, e é um trabalho muito difícil, tá? Eu me lembro muito de uma conversa que eu tive com o Caco Barcelos, quando eu trabalhava na Globo, e o Caco me disse, em tom de alerta, né? Porque eu era repórter em início de carreira, eu tinha feito estágio na Globo, e aí um dia, tomando um café, assim, descompromissado com o Caco, ele falou assim para mim: olha, eu vou te dar uma dica preciosa, né? E se dica valesse dinheiro, ele já estava milionário, né? Mas o Caco virou para mim e falou assim: olha, se você um dia vê uma velhinha atravessando a rua e um ônibus próximo, que você tá vendo que aquele ônibus vai atropelar aquela mulher, corra, socorra aquela pessoa e evite o atropelamento. Não faça o contrário. Não pegue a sua câmera e comece a gravar esperando aquele ônibus atropelar a velhinha para você fazer o registro e dessa maneira ter um furo jornalístico, né? Repórter flagra uma mulher idosa sendo atropelada e morta por um ônibus. Então, isso criou dentro de mim uma reflexão muito importante e que eu acho que ajuda a gente a evitar a espetacularização da notícia. A gente está querendo saber se está tudo bem com você. Nossa preocupação é com você. É da onde? Da Sônia Abrão? Isso, da Rede TV. Tá tudo bem com você? Você sempre foi um cara legal. É que nesse momento ninguém entende o que passou pela sua cabeça. Mas por enquanto você não fez mal para ninguém. Quer dizer, dá tempo de resolver essa situação. Assim, a Sônia Abrão, ela fazia umas ligações, queria falar diretamente com ele. E aí nós fizemos a hora que descobrimos isso, é porque nós ouvíamos ele conversando o tempo todo ali com alguém, e aí nós fizemos um corte do telefone fixo. O celular não tínhamos a tecnologia ainda na época para fazer o controle, né? Hoje o gato já tem, mas cortamos a energia elétrica, acabou a bateria dele e não teve mais como ele fazer ou receber ou fazer nenhuma ligação. Se ele quisesse fazer a ligação, ele fazia por um equipamento que nós tínhamos, que fornecemos para ele fazer a ligação, né? Mas aí ela é controlada, né? A ligação controlada. O que a mídia brasileira fez com essa família e o que aconteceu com a Eloá, a morte da Eloá, é indefensável. Isso é um crime. E não tem nenhuma outra explicação para além disso. Ele morreu, ele morreu, problema dele, antes ele do que eu. Ele morreu, problema dele, antes ele do que eu. Eu particularmente, eu não sei como uma produtora consegue dormir tranquilamente sabendo que ela provocou a morte de uma pessoa. Eu, particularmente, eu não sei como consegue. Quando eu entrei na Folha, eu te falei, faz 20 anos, foi em 2000, me perguntaram, falaram assim, qual que é o seu maior medo que você tem no jornalismo? Eu falei, meu medo é prejudicar alguém. Eu falei, mas isso aí não é uma preocupação, porque se você publicar uma matéria, a pessoa pode processar o jornal, receber uma indenização. Eu falei, eu não me importo o que a pessoa vai fazer. Às vezes ela pode processar, ganhar, perder, às vezes nem processa. O importante sou eu. O meu interior, saber que eu prejudiquei uma pessoa. Né? Levei uma pessoa a ter uma consequência por uma responsabilidade minha. Então, eu não sei como é que essas pessoas, elas resistem a isso, né? É o que eu sempre falo. Tem uma frase do Joemir Betting, que ele diz que antes de ser um bom jornalista, a gente precisa primeiro ser uma boa pessoa.
Então, acho que essa é uma reflexão importante. Porque quando eu falo a gente precisa ser uma boa pessoa, isso independe da tua orientação política, da sua orientação religiosa, das suas referências culturais, de onde você mora, de quem você é, do seu gênero, enfim, independe de tudo, né? Eu acho que o bom jornalismo é aquele em que o jornalista não se coloca à frente da notícia.